Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando o primeiro tempo litúrgico da nossa fé, que é o tempo santo do Advento. Esse tempo, ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento, que vai até o dia 16 de dezembro, começando com o primeiro domingo do Advento, no domingo mais próximo ao dia 30 de novembro. Esse primeiro momento é caracterizado por uma atitude escatológica da igreja, de esperar o Senhor que virá em sua glória, para terminar a obra que um dia Ele começou, de nos salvar e nos levar aos céus. É o tempo que a igreja espera ansiosamente a vinda do seu Senhor, do seu esposo, como também nos diz o livro do Cântico dos Cânticos, que ele vem pulando sobre os montes, e a igreja espera ansiosamente o dia que o Senhor virá para destruir as doenças, o dia que o Senhor virá para destruir o ódio, a cadeia da opressão, o dia que o Senhor virá para tirar a infelicidade, a tristeza do mundo e também extirpar mais uma vez a morte de nosso meio. Só que a partir de hoje a igreja volta toda a sua atenção para aquele fenômeno que vai dividir a história, antes de Cristo, depois de Cristo. A plenitude dos tempos, o momento em que Ele nasce, o momento em que Ele vem e habita em nosso meio, assumindo a nossa condição. É o tempo que a igreja, dentro do Advento, volta toda a sua atenção para o fenômeno que aconteceu em Belém, terra de Davi, de onde haveria de vir o Messias. Só que esse tempo, com toda a sua riqueza, ainda é mais enriquecido com a reza de umas antífonas que talvez vocês não conheçam, mas faz parte da tradição da igreja desde o século VI. A partir de hoje, a igreja vai exclamar, vai ficar como que meio abobada, esperando o seu Senhor. E hoje ela assim exclama: ó sabedoria, vem nos ensinar o caminho da prudência. Que sabedoria é essa, meus irmãos? É a sabedoria de Deus, que nos faz viver todos os dias, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Essa sabedoria é o próprio Senhor que é assim chamado. Por quê? Porque em Cristo, Ele, Deus feito homem, Ele condensa toda a sabedoria de Deus. E condensando toda a sabedoria de Deus, ali para nós cristãos, o Senhor, o bom Deus, nos convida também a sermos sábios. A sermos sábios e vivermos olhando os céus. Sermos sábios e vivermos aqui na terra na expectativa de um dia nos salvar. Isso não é utopia, isso é uma realidade. Vejam que o tempo passa, vejam que nós vamos nos envelhecendo, vamos adquirindo doenças, e muitas pessoas vão partindo e nós vamos ficando. E o que isso nos quer dizer? Nos quer dizer uma coisa tão básica e tão simples, que nós não temos residência fixa aqui, que nós não ficaremos aqui, que não adianta orgulho, vaidade, soberba,
que não adianta querer fazer as coisas do nosso jeito, porque vai chegar o nosso momento de partir, e é preciso, contemplando o Senhor, que é a sabedoria encarnada, nós também sermos sábios e começarmos a levar uma vida espiritual. Quando a igreja vive esse tempo das luzes, esse tempo do Natal belo, santo, esse tempo do advento, que a igreja nos convida a vigiar, a igreja não vai comemorar um Natal vazio, de um presente vazio, que são trocados muitas vezes na noite do dia 24 ou 25 de dezembro. Não. O Natal da igreja não é esse Natal da Coca-Cola, do Papai Noel, não é esse Natal da reunião de família sem Deus, não. O Natal da igreja não é um dia, mas é um tempo, o tempo da graça de Deus em nosso meio, o tempo que Deus nosso Senhor veio, vem e virá nos visitar. É um tempo fora do tempo. Ele veio há 2000 anos atrás. Ele vem em toda a Eucaristia nos visitar. Ele virá no final dos tempos julgar os vivos e os mortos. É o tempo que o Senhor nos vem. Ó meus irmãos, essa serenidade e essa tranquilidade nós só encontramos em Deus. Essa serenidade e essa tranquilidade nós só encontramos no Senhor. Por quê? Porque é a sabedoria que Deus nos dá, é a sabedoria que o Senhor, o bom Deus, coloca nos nossos corações, para que possamos viver no mundo com a consciência de que somos de Deus. É uma pena tão grande tantas pessoas que querem viver sem Deus. É uma pena tão grande que muitos de vocês ainda não têm compromisso com o amor, não têm compromisso com a paciência, não têm compromisso com a eternidade. E o amor, a paciência e a eternidade é o Senhor. É uma pena tão grande que muitos querem construir a própria vida sem viverem essa sabedoria de Deus. Olhem que o homem, quando ele está em Deus, ele não perde a paz. O homem, quando ele permanece em Deus, ele enfrenta as dificuldades da vida com fé, e a fé nos faz diferentes. E a fé nos faz enxergar um horizonte distante, que nos faz ver a vida de verdade com outros olhos. E essa fé que o Senhor nos dá, e que nós vamos desenvolvendo, porque vivemos na sabedoria de Deus, nos faz de verdade viver no mundo como sábios, que vivem sob a batuta de Deus e que não vivem como os espertos do mundo, que querem caminhar só o Senhor, que querem caminhar sem o Senhor. Uma vida sem Deus é uma vida fadada ao fracasso. Uma vida sem Deus é uma vida fadada ao insucesso. Uma vida com Deus é uma vida que verdadeiramente nos preenche e de verdade nos faz felizes. Olha que eu comecei a Santa Missa hoje fazendo referência àquela que nós entregamos a alma, entregamos o corpo a Deus por esses dias. A Nasci, que foi do nosso conselho, que eu particularmente a considerava uma amiga, nós conversávamos muito, graças a Deus, e dou um testemunho a vocês, como fiz
com Dona Linda, como fiz com Dona Geralda, que faleceu, e agora também dou um testemunho a respeito de Anaci, que não gosto muito de fazer isso. Para fazer isso, tem que ser de verdade para mim alguém que marcou de alguma forma. E quando, nos primeiros momentos da descoberta das dificuldades de Anaci, se não me falha a memória, o pai dela faleceu no final de setembro, há 2 anos atrás, e no começo de outubro ela começou as dificuldades de saúde. E quando diagnosticou no começo de outubro, no meio de outubro, que eu fui com um tempo em Montes Claros, uma das coisas que mais me chamou a atenção era que, com aquele jeito dela, muito tranquila, né, muito em paz, ela dizia assim: olha, Padre Washington, eu estou em paz. E se você ficasse ali conversando 20 minutos, ela dizia: eu estou em paz. Não sei se alguém testemunhou isso, porque muitas vezes eu escutei ela me dizendo assim: Padre, eu estou em paz. Eu estou em paz. E como padre, muitas vezes eu parava e dizia assim no meu coração: Senhor, fazei com que de verdade essa paz seja verdadeira. E como confessor, como diretor espiritual, nos últimos anos, a Anaci vinha se confessando com muita frequência, fazendo direção espiritual com muita dignidade, com uma sede de Deus muito grande. E com os olhos da fé, eu digo uma coisa para vocês. É claro que a família, meia dispersa, não entende a morte de Anaci. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, busquem me entender. O momento da morte de Anaci foi um momento de estar na graça de Deus, confessada, em paz com Deus. E como sacerdote, ao analisar toda a história, vejo mais uma vez que o Senhor, o bom Deus, escreve certo no tempo dele, mesmo que nos choque, mesmo que a gente não entenda, mesmo que venha doer. Mas, meus irmãos, olhem, morrer em pecado mortal é condenação. Morrer na graça de Deus é salvação. E com essas coisas nós não podemos brincar, não. Nós temos que de verdade levar a sério. Eu me alegro, sim, com essa partida nesse momento da graça, porque creio e acredito que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem. E ainda digo mais, né? Em meio a esses jovens todos que eu luto nessa paróquia, tantos e tantos nesses 9 anos e 10 meses que eu estou aqui com vocês, tantos eu escutei me dizendo assim: olha, padre, eu tinha tanta vontade de bagunçar na escola, mas quando a Anaci chegava com aquele jeito dela, eu desistia de bagunçar. E eu achava isso impressionante, porque muitas vezes não é preciso arrogância, não é preciso gritar, mas muitas vezes se consegue aquilo que a gente quer, com respeito, amor e responsabilidade para com o outro. É claro que eu não estou aqui de modo algum beatificando ninguém, nem canonizando ninguém. Todos nós temos os nossos pecados, os nossos defeitos e os nossos erros. Mas dou com carinho esse testemunho, para que todos nós, tanto eu que ainda estou aqui peregrinando, tanto vocês que aqui ainda estão, para que nós possamos de verdade fazer todos os dias uma busca sincera
de encontrarmos a Deus. E quem sabe, na hora do nosso calvário, e quem sabe na hora da nossa dor, quem sabe na hora da nossa dificuldade, nós tenhamos umas palavras heróicas e que diga sim ao nosso coração: estou em paz, porque estou em Deus. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude, que Deus nosso Senhor assim nos proteja, que Deus nosso Senhor assim derrame sobre nós, nesse tempo santo do Natal, a consciência de estarmos em Deus, de permanecermos em Deus, para um dia todos nós nos encontrarmos em Deus. Quer ser sábio, sirva ao Senhor. Quer ser um espertalhão do mundo, queira viver sem Deus. O sábio, o céu alcança. O espertalhão, no mundo se perde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.